Oi, gente! Aqui é a Manu e hoje eu vim trazer mais uma mensagem, da espiritualidade para quem se conectou com esse vídeo ou para quem o algoritmo entregou, esse vídeo. A configuração do vídeo de hoje ficou um pouquinho diferente, Hoje eu vou botar a opção de vocês escolherem entre duas pedras, tá? Para quem se conectou com a primeira opção, que é a pedra ametista, e a segunda opção, que é o quartzo rosa. Para quem se conectou, com a ametista, vamos ver qual é a mensagem que a espiritualidade tem para vocês, Lembrando que se vocês quiserem fazer uma consulta particular, o meu número vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Bom, vamos lá, Qual é o tema dessa tiragem? Para quem se conectou com a primeira opção, que foi a ametista, licença a sua espiritualidade, licença a sua egrégora que você carrega. Qual a mensagem que a espiritualidade tem para quem se conectou com a primeira opção, que é a ametista? Qual é o tema dessa mensagem? Qual é o tema? Licença para a sua espiritualidade, para a sua egrégora, para os seus mais velhos. Coração, carta da criança. Um novo amor que se aproxima, uma nova oportunidade de amar. Ou corte de relações para algo novo. Fluir. Aqui me veio muito num sentido de você cortar algumas coisas da sua vida para coisas novas e melhores surgirem e aparecerem para você, tá? A gente vai aprofundar isso melhor no tarô, Nossa, aqui também me falando sobre espiritualidade, então talvez seria uma situação aí que abranja, na verdade, um ciclo todo, ao invés de somente uma relação nova, mas também me veio muito esse ar, tá? Deixa eu só conferir um. O que a espiritualidade tem para falar para quem se conectou com a primeira opção? O que a espiritualidade tem para falar para quem se conectou com a primeira opção, que é a ametista? O eremita. Ai, meu Deus. O que a espiritualidade tem? Eita. O que a espiritualidade tem para falar para quem se conectou com a primeira opção? Bom, vamos lá. Pulou 3 cartas, tá? O eremita, o mundo e 8 de moedas. Tá me vindo muito aqui a energia do outro vídeo. Do último vídeo que eu fiz. Eu vou deixar aí nos cards, tá? Mas aqui tá vindo muito nesse sentido, de você tá com medo talvez de ficar sozinho, talvez com medo de deixar coisas velhas pra trás, com medo de estar deixando ciclos antigos se encerrarem, com medo de ficar sozinho, com medo de muita energia de medo, tá? O eremita, ele é uma carta muito boa, mas aqui ele tá vindo no sentido que você tá com medo de ficar sozinho, de se afastar de pessoas, e se afastar de situações. Mas a espiritualidade vem aqui falando o quê? Que é nessa solitude, que é nessa solidão, que é nessa escuridão que você tanto teme, que é onde você vai achar a luz que você precisa. O eremita, ele vai guiando e iluminando o caminho dele
com essa pequena lamparina. Você vê isso aqui é um breu, esse verde. Você imagina aí que ele tá num lugar bem escuro. E ele próprio vai iluminando o caminho dele, né? Ele não tem medo. E aqui eu vejo que essa carta do mundo vem no sentido de finalização, no sentido de corte, no sentido de evolução. Eu ia falar portal, mas vem mais no sentido de evolução aqui, essa carta do mundo. Ela vem falando que depois de você se encontrar nessa escuridão sozinha, você vai encontrar muita coisa que você precisa, muita coisa que você precisa que talvez você nem soubesse que precisa passar para aprender, né? E por quê? Porque vai ser um período que você vai se dedicar muito às coisas, a aperfeiçoar as coisas da sua vida, né? Então, se você está passando por algum momento difícil que você talvez esteja com medo, o baralho também vem me dizendo que foca no seu pataco. Foca no seu dinheiro, foca no seu trabalho, canaliza essa energia de tristeza, canaliza essa energia de solidão, de medo para o seu trabalho, para você não se perder na escuridão. Porque para a chama dessa vela do eremita apagar e você ficar na escuridão, é assim. Então, presta atenção nos seus atos, nas suas atitudes. O eremita também vem pedindo muito uma sabedoria interna, como é que eu vou dizer? Uma reflexão interna dos seus atos, das suas atitudes, do que você vem fazendo, até para você mesmo, tá? Aqui me mostra que isso é influenciado por um homem. Esse medo tem vínculo com um homem ou alguém que tem uma energia um pouco egoísta, que ele tá me vindo muito na energia do lado sombrio dele. Esse rei de paus aqui, ele não tá vindo muito legal, não. E ele vem falando coisas que doem, né? Te botando talvez em situações que você não imaginou que ele te colocaria. Tá vindo muito essa energia dele te botando até pra baixo, tentando te diminuir. Sabe, indo no seu ponto fraco? E aqui me fala que você é a imperatriz. Você tem tudo que você precisa. A imperatriz tem um mau costume de, às vezes, que eu pego muito mulheres na minha mesa de jogo que são imperatrizes no sentido de cuidar dos outros. Em vez delas darem aquilo que elas dão para os outros, para elas mesmas, elas dão para terceiros. Aquilo que ela deveria dar para ela mesma, a energia, a atenção que ela deveria dar para ela mesma, ela dá para os outros. Aqui me vem para você dar todo esse cuidado que talvez você queria receber, o que você deu para alguém, que dê para você mesmo. Você não precisa de ninguém, você é abundante, você é próspera, você é magnética, você é bonita, é bela. E é uma beleza áurica também, tá? Então, aqui vem muito nisso, não se perca, porque até sua beleza, se você se perder, vai se perder junto. Nossa, e realmente, vem falando aqui realmente de um fim de um ciclo, de uma coisa que talvez era muito sólida na sua vida, muito estável e ficou instável, né? Finalização de ciclo de forma muito dolorosa, esse 10 de espadas é muito doloroso. Toda vez que ele vem formalizando uma finalização de ciclo, ele vem de uma forma muito dolorosa. Então, você pode estar aí finalizando ciclos que davam estabilidade, seriam relacionamentos, amizades, questões de trabalho, né? Aqui eu vejo você saindo muito dolorido dessa relação, né? O que mais que a espiritualidade tem para falar para quem se conectou com a primeira opção da ametista?
Cuidado, alerta, um alerta bem grande aqui. Muito cuidado com atitudes e hábitos que essa carta do eremita aqui vai te botar. Essa solidão aqui vai te colocar em confronto com tuas maiores sombras, com tuas maiores podridões internas, com tuas maiores crises existenciais. A carta do eremita ela vai te botar em confronto contigo mesma. E quando eu falo carta do eremita, eu digo o período que tu vai passar, porque tu querendo ou não, tu vai passar por isso. Tu vai passar por esse período e cabe a tu escolher se tu vai seguir a luz ou tu vai se perder na escuridão. Tá na tua mão. Cuidado, que me deu muita energia de vício, de fazer as coisas sem pensar, de maturidade emocional, apenas você indo e fazendo as coisas sem pensar muito, sem analisar muito, muito desencabriada, muito desfreadamente. E você é a imperatriz. Você ainda é a imperatriz. É só uma fase ruim. Aqui me fala para tu não deixar esses males que tu talvez guarde dentro de ti dominarem a tua mente, tomar de conta dela, sabe? Não deixa isso te influenciar de forma negativa. Saiba, tá ligado? Cortar essa tua sombra, controlar ela do jeito positivo, canaliza ela. O baralho vem muito forte falando. Não se deita para isso, não deita para isso. Canaliza isso para os teus projetos de vida, seja trabalho, seja viagens que tu almeja, seja coisas que tu quer conquistar. Canaliza para tu conquistar essas coisas. A carta do 8 de ouros é simplesmente tu botando a tua energia para conquistar o que tu quer na tua vida, sabe? Pega essa energia, né? Canaliza ela e bota para onde tu quer que cresce. Aprende a transmutar a energia da tua vida, da tua própria energia mesmo, do que é ruim transformar em bom, né? Faz aí uma alquimia do que dessas coisas ruins que tu tem até medo, né, de ver. Talvez aqui o medo não seja nem de ficar sozinho, mas o medo de ficar sozinho consigo mesmo e encarar tuas sombras. 3 de ouros. Aqui me vem falando que muito de amizades, nossa senhora, de amizades. Porra, veio muita carta agora. 3 de ouros. Botou aqui tuas amizades na mesa. Espiritualidade botou tuas amizades na mesa. Com as espadas. Com 9 de espadas. O baralho tá falando bem assim. Começa a pensar e a ponderar onde é que essas pessoas estão te levando. Essas pessoas que tu diz amiga, que tu tem troca. Eu acho que são trocas construtivas. Mas parece que toda vez que tu se encontra com elas, tu acaba muito mal. Seja energeticamente, seja no pensamento ou nas relações em volta, que essas pessoas talvez não tenham nada a ver. Aqui me veio falando fortemente que, assim, começa a abrir teu olho em relação às tuas amizades também. Tocou muito nessa tecla, sabe? São amizades que realmente constroem alguma coisa contigo, estão contigo independente de qualquer coisa. Quando tu tá mal, elas estão lá de verdade. O 8 de copas aqui me mostra que quando tu abriu o olho, tu vai ver que essas amizades, na verdade, sempre te colocavam em conflitos, em situações desconfortáveis, te deixavam até confusa emocionalmente, te deixavam até, ó, meio desacreditada do teu potencial. Seja rainha de espadas com ela, sabe? Não abre tudo da tua vida. Quando tu abre um problema para uma pessoa, talvez esses problemas estão em dois. Então comece a perceber o que mais a espiritualidade tem para falar com quem se conectou com a primeira opção. O que mais que a espiritualidade tem para falar com quem se conectou com a primeira opção? Para finalizar, ela vem falando muito assim, né? 7 de ouros e um 4 de espadas.
Carta da Força, Papisa. Fortemente falando pra você. Calma, tenha calma. Olhe para tudo que você construiu. Olhe para o seu potencial individual. Olhe para dentro, sabe? Não tenha medo de olhar para dentro. Não tenha medo de olhar para dentro. Veja tudo que você construiu e conquistou até hoje. E se isso dependeu de alguém, ou se você dependeu de alguém para fazer isso. De onde é que veio essa força? Veio de fora ou veio de dentro? Esse potencial seu. Sabe? Aqui veio também pedindo para você se conhecer mais. Parar um pouco de agir e se voltar mais para dentro. Entender mais seus sentimentos, suas emoções. Isso aqui é uma presença espiritual. Carta da Papisa que veio como uma presença espiritual para você. Você tem uma moça aí que te acompanha, não vou dizer Pombogira, mas um espírito feminino que te acompanha de muita sabedoria, que tem muito a te ensinar. E se você quiser se conectar com a espiritualidade, né, ela tá aí para te auxiliar. E ela vem com todas as boas intenções possíveis. Cavaleiro de Copas. Ela tá aí só esperando você dar o aval para vocês começarem a se conectar, né? Rainha de Copas. A rainha intuitiva, a rainha que se conecta, a rainha que carinhosa, a rainha intuitiva principalmente. Vou focar no intuitivo, que aqui é o que ela tá pedindo, para você se conectar com você mesmo, que assim você vai estar dando espaço, né, para a sua ancestralidade falar contigo, né? Para te dar uma força, um auxílio, um amparo, para te mostrar caminhos, para te mostrar alternativas, que a vida não é só isso aí que você acha que é, não, tá? Você tá muito preso aí nas suas perspectivas de mundo que estão te deixando um pouco até limitadas, e ela vai te expandir. Esse guia espiritual que se mostrou aqui, ela vai te expandir muito. Ela vai te mostrar um mundo diferente do que você vive, um mundo melhor, tá? Mas, como eu disse, né, no começo, a tiragem eu falando muito fortemente sobre você deixar ir embora o que você tem que deixar ir, para que um novo começo venha até você. Para quem se conectou com a primeira opção, foi isso, tá? Segunda opção aqui é o quartzo rosa. O que é que a espiritualidade tem para falar? Com quem se conectou com a primeira opção? Ou com a segunda opção, perdão. Com a opção do quartzo rosa, o que é que a espiritualidade tem para falar? Com quem se conectou com o quartzo rosa? Dois de copas, essa tiragem vai ser no ramo amoroso. Eu nem perguntei do baralho cigano qual seria o tema dessa, né? Mas o tarô já veio abrindo aqui. Vai ser no tema de trocas, relações de trocas. Independente de ser no campo amoroso ou não. Mas é voltado para um lado de trocas. O que é a segunda opção? Tem pra falar. E só pra contestar aqui, tá, gente? Você não precisa escolher necessariamente uma, não, tá? Você pode escolher aí quantas você se conectar. O que é que a espiritualidade quer falar para quem se conectou com o quartzo rosa? Esse rei de paus aqui, que não sai daqui. O que tá acontecendo? Veio falando aqui, né? Sobre coisas que te desestabilizam, relações que te desestabilizam. Que você precisa criar na sua consciência, né? Porque a carta da morte fala sobre uma morte consciente. E quando eu falo isso, é uma mudança de perspectiva, tá? Fala fortemente assim.
Se você ficar deixando as coisas de fora te abalar, você vai se perder. Se você ficar deixando relações do seu entorno que você mesmo deixou entrar na sua vida, deixou se instalar, trocas que você mesmo procurou ter, te abalar, não vai ser bom pra você. Carta do diabo. E aqui me mostra muita energia de rei de paus, né? Aquele rei que é meio egoísta, que toma as atitudes pensando somente nele, que tá nem aí, pra ser bem sincera. O rei de paus é muito egoísta. E assim, te cuida, tá? Te cuida. A carta do diabo é uma carta de enforcado. Se você ficar deixando as coisas externas e trocas que você mesmo deu espaço na sua vida para entrar, essas coisas vão te desestabilizar de uma maneira que você não vai nem imaginar. Que se você não tomar cuidado, as coisas tendem a ruir. O que mais que a espiritualidade tem para falar? Para quem se conectou com a opção do quarto rosa. 10 de paus e o 3 de paus. Vamos tá deixando aí o que é fardo cair. O que não te vai. Tu sabe que não vai te levar a lugar nenhum. Sabe que te aprisiona, que te prende. Aqui me vem muito num sentido de que tu se prende esperando algo, uma recompensa, né? Chega a se humilhar. Ó, a figurativa dessa carta. Chega a se humilhar. Ou já se humilhou. São situações que tu pode ter deixado para trás. Já. Que tu pode estar deixando para trás. São coisas que talvez que tu se humilhou, que tu se sobrecarregou por pessoas, que tu deu demais do que tu tinha. Porque fogo é ação, fogo é poder, fogo é vitalidade. Tu deu demais da tua energia, tu doou demais da tua energia, do teu ser para isso, para que isso se expandisse. E no final, a gente tem aqui tudo que tu depositou para aquela pessoa voltando para tu ou para não necessariamente para uma pessoa específica, mas para aquela relação, para aquela troca, pode se encaixar num sentido de amizade. Pega o que te encaixa na tua realidade, tá? Mas voltando, tudo que tu depositou para aquela relação crescer tá te destruindo, tá te correndo agora. Enfim, né? Tudo que tu pegou ali tá voltando pra ti agora. Tudo que tu entregou para aquela relação de energia que tu depositou ali, parece que forma uma bola de energia e tá voltando pra ti de uma forma negativa, né? Como o sentido da torre aqui. Mas a torre não é ruim. A torre, ela vem pra tirar da tua vida coisas que não tem estrutura boa pra estar ali. Então, pensa que quando se cai uma casa velha, logo em seguida a pessoa, o intuito é ir lá e construir uma nova mais forte, né? Mais renovada, com coisas mais atuais, com a arquitetura mais atual. Então, pega isso pra ti no sentido de renovação. Aprende com isso, a morte vem pedindo muito essa sabedoria, tá? O que mais que o baralho tem pra falar pra quem se conectou? Olha, na tua vida vai estar surgindo aí situações que tu vai ter que ter força pra não ser impossível ou impossível. Tu vai ter que tá segurando aí tua onda, 9 de paus, né? Tu vai ter que segurar tua onda, tu vai ter que analisar, vai ter que se defender mais, vai ter que se impor mais. Nem tudo que acontece tu precisa reagir. Tu precisa dar uma reação tua, sabe? Esse ar de paus veio muito no sentido de cuidado, freia, aqui tem muita energia de fogo. Então acredito que são pessoas que estão agindo muito sem pensar,
né, que estão se sobrecarregando ou se sobrecarregaram de alguma forma em uma troca aí, seja amorosa ou seja na amizade. O que mais que o baralho tem pra falar pra quem tá assistindo esse vídeo e se conectou com a segunda opção? O que mais que o baralho tem pra falar pra quem se conectou com a segunda opção? Ó, veio muito casando aqui com a primeira opção. Eremita e 5 de ouros. Não tenha medo de passar por momentos de carência ou de você estar sozinho. Porque o eremita, ele ilumina o próprio caminho dele. Não tenha medo de salvar pessoas, não tenha medo de ficar sozinho, não tenha medo de se sentir carente, né? Talvez seja nesse momento que você vai estar reconhecendo tua força, vai estar reconhecendo talvez o teu propósito, conhecendo talvez o teu caminho. O Ás de Ouros tá muito na energia ainda da primeira, tá? Tá uma energia muito como se você fosse, o recado fosse todo para a mesma pessoa, tá? Mas Ás de Ouros e 2 de ouros, ou dois de paus, perdão, indicando que assim, depois desse período, talvez de tristeza, de amargura, e você se sentindo sozinho, pra ti vai ser aberta muita coisa, material e caminhos também que vão ser abertos para ti, tá? Dois de, dois de pau sempre vem mostrando muito assim. É uma carta que pode te dar um caminho, direção, expansão. Um As de Ouros ainda, potência material aí pra ti, depois de certos cortes, depois desse período de isolamento. Eu vejo muitas coisas boas pro teu caminho, pra ti. O que mais que o baralho tem pra falar? Pra quem se conectou com a segunda opção, procura o que é melhor pra tu, sabe? Se bota em primeiro lugar. Seja egoísta mesmo. Seja egoísta mesmo. Porque eu vejo que tu foi um pouco injustiçado, sabe? Tu depositou demais pra quem não devia e acabou faltando pra tu. Acabou faltando pra ti. Então, se bota em primeiro lugar, tá entendendo? Coloca o que tu gosta, o que tu deseja em primeiro lugar, o que te satisfaz em primeiro lugar. Tira um pouco do foco das coisas talvez que te deixam tristes ou maus. O que mais que baralho tem pra falar? É isso, tá entendendo? Amor próprio. Afrodite aqui, ó, aparecendo pra você nesse Ar de Copas, ela lindona, falando bem assim pra tu. Cadê teu amor próprio? Cadê teu brilho? Cadê tua beleza interna? Que beleza não é só externa. Cadê tua energia? Cadê tua vitalidade? Ela vem te chamando, viu? Tipo assim, acorda. E veio as duas cartas dela. Ela fala que, assim, nossa, na outra foi uma entidade, né? Essa já tá sendo uma deidade, né? Que tá falando aqui. Se você tem alguma coisa com deuses da mitologia grega, se conecta com essa egrégora, sabe? Afrodite falando aqui, tá? E no baralho, duas cartas bem fortes ela aparece. Em uma, ela começa, ela é o Ás de Copas, ela é a carta número 1 de Copas. E no outro ela já vem no 9 de Copas. No 9 de Copas ela tá abençoando. Olha só o que veio. 2 noves, né? As cartas de priorização. Aqui ela tá abençoando uma união. Ela tá abençoando, porque nesse baralho a história dela, ela é em busca do amor, sabe? E a Afrodite abençoa. Mas aqui encara que não que ela vai não que ela vai abençoar uma troca entre tu e outra pessoa, mas que ela vai abençoar qualquer troca que tu tiver se botando em primeiro lugar. Qualquer troca que tu tiver, que tu vai estar bem, se sentindo confortável, mas se colocando em primeiro lugar. Não deixando de se cuidar, não deixando de se poudar, não deixando de fazer o que tu talvez deixava antes de se envolver em certas relações, ou com certas pessoas, ou com certos ciclos sociais. Aqui vem pedindo muito fortemente se coloque, se priorize em primeiro lugar. Tem mais algum recado para essa pessoa que tá vendo esse vídeo?
3 de espadas. 10 de ouros. Mágoas e tristezas e decepções só vêm para te mostrar o quanto forte você é, quão sábia você é, o quão transmutadora você é, e também vem para te mostrar o rosto das pessoas, de verdade. A gente não se magoa à toa, não é à toa. Então, presta atenção. Não se deixe abater por coisas que os outros te fazem. Isso diz mais sobre eles do que sobre você. Não se diminua por atitudes de terceiros. Se tu não perder tua força agora, tu tem no teu caminho muita coisa boa pra vir nesse 10 de ouros aí. É uma bênção assim que vem na tua vida. Se você continuar firme no seu propósito. Talvez você ainda não saiba qual é, mas você descubra nesse tempo de isolação. E se você não se perder, é muita bênção. É um lar, é uma família, é um retorno financeiro, são relações sólidas que ficam de verdade. É dinheiro também, é material. Basta você filtrar a Rainha de Espadas. Basta você colocar o coração na sola do pé por uns dias. Para quem se conectou com a segunda opção foi isso, tá? O vídeo de hoje já está acabando. Se você quer uma consulta particular, os meus dados estão na descrição. E eu espero que a espiritualidade tenha tocado no seu coração e essa mensagem tenha chegado para a pessoa certa.